Evangelho de Mateus, capítulo 1. Do verso 18 ao verso 25. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Gostaria de meditar, sobre o tema O Emanuel veio. O Emanuel veio, irmãos. Isso é algo tão magnífico para nós. Mais um Natal Deus está nos proporcionando, e desde a vinda de Cristo, irmãos, já se fazem mais de 2000 anos. Embora o Natal passou a ser comemorado no século IV, mas muitas pessoas ainda não deram conta do que é o verdadeiro sentido do Natal. O que significa Natal? Alguns acreditam que Natal é invenção humana, mas à luz desse texto, nós podemos entender que o Natal é o quê? Iniciativa de Deus. Foi Deus que estabeleceu o primeiro Natal, ao enviar o seu Filho único para cumprir aquele propósito. Então, a palavra de Deus vai dizer que em Gálatas 4:4, quando o tempo perfeito chegou, quando aquele tempo bom chegou, Deus enviou o seu Filho. As coisas já estavam todas orquestradas, irmãos. As estradas, a língua, a cultura, tudo para que quando Jesus Cristo viesse, o Evangelho fosse espalhado pelo mundo, irmãos. Então, Gálatas 4:4 diz que ao completar a plenitude do tempo, aquele tempo perfeito, aquele tempo bom, Cristo veio, nasceu de mulher para cumprir o propósito de Deus. Então, a primeira lição, Natal é iniciativa de Deus, não é dos homens, não é pela cultura. Infelizmente, muitas denominações não comemoram o Natal. Eu sei que não foi em dezembro que Cristo nasceu, provavelmente entre abril e maio, mas o fato é que ele nasceu. Um dia ele nasceu, e nós precisamos lembrar desse dia, nós precisamos celebrar esse dia. Por quê? Porque foi iniciativa de Deus. Não foi o homem que criou, não foi o homem que fabricou. Quando nós lemos esse texto, tanto de Mateus quanto de Lucas, nós conseguimos ver o que Deus fez naquele dia tão especial, irmãos. Enviou os magos, a estrela que estava lá prometida, em Números 24, apareceu agora. Os magos foram guiados, anjos, apareceu aqueles pastores, e foi aquele primeiro Natal, algo tão extraordinário, irmãos. Tudo orquestrado por Deus, tudo conduzido por Deus.
Ainda que os homens tentaram causar mal a Jesus Cristo, quando nasceu, nada aconteceu, irmãos, por causa da providência do Senhor. Então nós precisamos sim nos alegrar, porque o nascimento de Cristo, o primeiro Natal, foi iniciativa de Deus. E nós temos às vezes dificuldade com aquilo que é novo, com as iniciativas de Deus. E esse texto nos vai mostrar, irmãos, que o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Essa iniciativa de Deus. E lá no Evangelho de Lucas vai dizer que o anjo apareceu para Maria e diz que a sombra do Espírito Santo iria envolver ela. Irmãos, é a mesma conexão com a criação, onde o Espírito pairava sobre as águas. É a mesma ideia, irmãos. O Espírito Santo envolveria Maria. Então essa iniciativa de Deus, eu fico imaginando o José para lidar com essa situação. Imagine a Maria chegando a José e dizendo: eu estou grávida. Como assim? Você está grávida? Nós não temos relações, nós não estamos casados, nós estamos noivos, nós estamos um acordo firmado, mas ainda não há relação. Irmãos, José aqui teve que ter a fé. Diz o texto que o anjo do Senhor apareceu para ele, em sonho. E ali diz para ele não abandoná-la, para aceitá-la, para recebê-la. Então, segunda lição que nós tiramos, a primeira é a iniciativa de Deus, Natal, e a segunda nós podemos ver a fé de José. José teve que crer naquilo, José teve que acreditar naquilo. É algo novo, é algo que nunca aconteceu na história. Uma pessoa ficar grávida do Espírito Santo. O ventre dela foi ocupado, foi gerado por uma semente de Deus. Por quê, irmãos? Porque o ente santo tinha que nascer. O ente santo da parte de Deus tinha que nascer. Por mais que Maria era uma pessoa temente a Deus, por mais que José era um homem crente a Deus, eles por si só não poderiam gerar o Salvador. Mas teve que vir a intervenção de Deus. E lá em Lucas diz que o Espírito Santo envolveu a Maria. Mesma ideia quando o Espírito de Deus pairava sobre as águas, na criação do mundo, irmãos. Louvado seja Deus por isso. Então José teve que administrar aquela situação. E não foi fácil. Maria poderia ter sido apedrejada pela lei. José, diz o texto, que ele iria deixá-la secretamente, verso 19, mas José, seu esposo, sendo justo e não a querer infamar, resolveu deixá-la secretamente. Que situação difícil. E tem que ter fé, irmãos. A fé é para confiar no anjo de Deus, para acreditar no poder de Deus, para acreditar naquilo que é novo, para acreditar naquela iniciativa de Deus. E hoje também, meus queridos, para celebrar o Natal, você precisa ter fé em Deus. Você precisa crer no poder de Deus. Você precisa crer a obra perfeita de Deus, que Ele enviou o seu Filho para morrer pelo pecado do ser humano. Mas hoje, muitas pessoas vão celebrar o Natal, vão comemorar, vão unir com a família, mas sem conhecer o verdadeiro sentido do Natal. Mas louvado seja Deus, porque os nossos olhos já foram abertos. Louvado seja Deus, porque nós temos essa fé, nós cremos nesse poder de Deus, que o nascimento de Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que houvesse relação, sem que houvesse ter a coabitação, achou-se grávida pelo Espírito Santo de Deus.
Essa é a segunda lição que nós tiramos. José teve que ter a fé. No verso de número 24, despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Mas mesmo assim, irmãos, que situação adversa. O que as pessoas vão pensar de nós? As pessoas vão pensar que nós fornicamos. As pessoas vão pensar que nós quebramos a lei. Mas é um ato de fé. Creia no que o anjo diz. Creia no poder de Deus. Creia que vocês são privilegiados. Acredite que agora o Deus encarnado vai ter uma família para ser cuidado. José teve essa fé, irmãos, e ele pôde crer naquela situação tão adversa. Terceira lição que nós tiramos, no verso 21, era dar à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Tanto José e Maria, como eu já disse, eles não poderiam jamais ter criado o Salvador. Jamais. Teve que ter sido uma obra de Deus. Então, ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. Por quê? Jesus significa Yahvé salva. O Senhor salva, irmãos. Para que o povo de Deus pudesse ser remido do pecado. Aquela consequência do pecado que separou o homem de Deus no jardim do Éden. A única solução tinha que vir do próprio Deus, que criou o homem, que criou todas as coisas perfeitas. E quando o tempo bom aconteceu, ele enviou Jesus Cristo. Porque ele salvará o seu povo dos pecados, irmãos. Esse verso também nos ensina, irmãos, que nenhum de nós, por mais justo que somos, seríamos capazes de nos proporcionar a nossa própria salvação. É triste hoje, quando milhares de pessoas, quando você aborda para pregar o Evangelho, eles se julgam, se auto-intitulam pessoa justa. Eu não mato, eu não roubo, eu não faço nada de mal para ninguém, eu tenho certeza que eu vou para o céu. E isso não é isso que o texto diz, irmãos. Isso não é uma verdade. Tem que crer no Senhor Jesus Cristo. Tem que confessar que Cristo é o Senhor e Salvador de sua vida. Tem que estar debaixo daquele sangue, porque Ele veio com essa finalidade, porque Ele salvará o seu povo dos pecados deles. Mais uma vez, nós precisamos render graças a Deus pelo teu grande amor. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque Ele salvará o seu povo dos pecados dele. Quantas pessoas ainda não sabem dessa verdade? Quantas pessoas ainda estão comemorando o Natal sem saber o verdadeiro sentido do Natal? Quantas pessoas ainda estão cegas, estão caminhando na direção do inferno, estão indo a passos largos para uma vida de promiscuidade, uma vida sem temor, achando que no final vai dar tudo certo, porque não mata, porque não rouba, e assim por diante, irmãos. Essas pessoas precisam ser alertadas, assim como os anjos apareceram aos pastores. Eis que vos trago boa notícia, é que hoje vos nasceu o Salvador. As pessoas precisam saber dessa verdade, irmãos, que aquela criança que nasceu, o Deus encarnado, Ele veio para salvar o pecado do seu povo. E cabe a mim e a você anunciar essa boa nova. Nós não podemos ficar para nós. Nós precisamos apressar os nossos passos para anunciar a boa nova da salvação, irmãos. O Natal nos remete a isso. Natal não é presente, não é uma mesa farta, não é para nós fazermos amigos secretos. É muito mais do que isso, queridos. Se ainda você vier fazer uma mesa com a sua família, é louvável, pois nós precisamos comemorar sim
O nascimento de Cristo é motivo de alegria, mas é muito mais do que isso, irmãos. As pessoas precisam saber o sentido do Natal, precisam saber dessa esperança que nós só podemos ter quando nós encontrarmos com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando tivermos nossa vida entregue nas mãos desse Salvador, irmãos. Essa mensagem do Evangelho precisa chegar aos ouvidos das pessoas que estão ao nosso redor. Os anjos anunciaram aquilo. Os pastores saíram imediatamente para ver com seus olhos. Os magos caminharam meses para chegar diante do Salvador, diante daquela criança, com seus presentes, reconhecendo o rei, o sacerdote e a morte de Cristo, que iria vir para morrer em nosso lugar, irmãos. Então que nós, como servos de Deus, possamos comemorar o Natal de uma maneira correta, com a responsabilidade que nós temos de anunciar e testemunhar o nascimento de Cristo. Quarta lição que nós tiramos desse texto, irmãos, no verso 22. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Gênesis 3,15 já foi lido aqui no culto. Isaías 7,14. A primeira menção do Emanuel está lá em Isaías 7,14. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamar Emanuel, irmãos. Você tem ideia dessa promessa de Deus? Você sabe o que significa o Emanuel vir aqui habitar conosco, estar conosco, estar dentro de nós, irmãos? No passado, o nosso Deus não permitiu que fizesse uma imagem dele, até proibiu que o povo pudesse ter imagem de outros deuses. Nosso Deus é Espírito, o nosso Deus é transcendente, mas também Ele é o Deus emanente. Ele se fez emanente, Ele está aqui nesta noite. Então o texto vai nos dizer que o nosso Deus, o que Ele fez? Ele tabernaculou, irmãos. Os irmãos sabem que no passado tinha um tabernáculo, e Deus se manifestava ali. Mas agora Ele tabernaculou entre nós. Veio para estar para sempre conosco. Natal é isso, irmãos. E isso foi profetizado em Gênesis, Isaías, Miqueias 5,2. Diz que o rei nasceria em Belém. Você tem ideia do que é o Natal? Você tem ideia dessa revelação bendita de Deus? E alguns, apenas alguns, aguardava essa promessa. Poucos. Lá em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 2, vai dizer que a profetisa Ana, ela ansiava. O Simeão ansiava também. O Simeão pôde dizer: Senhor, agora meus olhos viu a salvação, agora pode tirar minha vida. Ele ansiava por essa promessa, irmãos, de ver o Emanuel, de ver Deus presente, que agora Deus iria redimir o seu povo. Veja o anseio desses dois irmãos no passado. Mas para muitos, quando Cristo veio, não entenderam nada. Poucos puderam crer na vinda de Cristo. Poucos aceitaram e puderam reconhecer que Ele era o próprio Deus. Ficaram muito confusos. Como que pode Deus vir aqui, andar como homem simples? Como que pode comer com pecadores? Como que pode ter pessoas que tinham uma vida de promiscuidade, uma vida cheia de pecado, agora estar abrindo seus lares para que Ele pudesse entrar? E muitos o seguiam. O povo não entenderam isso. Muitos não entenderam, irmãos. Mas a profetisa Ana em Lucas, ela aguardava, e o Simeão também. Irmãos, eu fico imaginando que alegria o Simeão teve de ver Cristo
aquele pequeno, aquele menino que chorava, aquele menino que mamava no seio de Maria, aquele menino que criou todas as coisas, que criou este vasto universo com simples palavras, mas agora vestiu a pele humana para sofrer, para morrer em nosso lugar, irmãos. Será que isso nos alegra? Será que isso acende a nossa esperança de em breve estarmos face a face do nosso Senhor, irmãos? Cada Natal que nós comemoramos, cada Natal que Deus nos permite que nós celebramos, irmãos, é um anúncio do amor dEle, da graça dEle. E nós não podemos ser indiferente, nós não podemos ser como as pessoas do mundo, soltando fogos, roupas novas, bebidas, comida, sem saber o verdadeiro sentido do Natal, irmãos. Deus tabernaculou entre nós. Verso 23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Deus estar conosco, irmão. Veio habitar em nós. Você que está aqui nessa noite, você já tem a certeza que Deus está na sua vida? Você se alega por essa verdade, por essa graça de Deus que tabernaculou entre você, que veio estar com você para sempre. E um dia nós iremos vê-lo com nossos próprios olhos, irmãos. Um dia nós estaremos face a face, onde não teremos mais dor nem lágrimas, onde teremos um corpo perfeito e estaremos habitando pelos séculos do século em sua presença, irmãos. Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Louvado seja Deus, porque o Natal nos lembra dessa verdade. E diante dessa verdade bendita, o nosso Deus, que agora encarnou, tem duas naturezas: natureza divina e a natureza humana, algo distinto. Ele não passou a ter em decorrer do tempo, mas ele nasceu com essas duas naturezas. Eu sei que é um assunto um pouco teológico, um pouco difícil, mas ele era tanto Deus perfeito quanto o homem perfeito. Ou seja, era 100% Deus e 100% homem. Sentia dor, chorava, tinha fome, tinha sede, sentia cansaço, tinha o mesmo sangue que nós temos. A única coisa que ele não tinha, irmãos, era o vírus do pecado, a qual eu e você temos, que nos impossibilita de termos a nossa própria salvação. Mas ele era o Deus perfeito, que tinha todo o poder. Nunca houve um milagre que ele não conseguiu realizar. Nunca. Onde ele colocava a mão, as coisas eram transformadas. Os mortos eram ressuscitados com simples palavras. Lázaro, saia para fora. Tocava nos coxos, eles voltavam a andar. Tocava no cego, eles voltavam a enxergar. No surdo, no mudo, eles voltavam a ter uma vida normal. Aqueles que eram atacados de lepras, com seus corpos já destruídos, faltando pedaços, Cristo dava uma ordem, e aquele corpo era novamente restaurado, irmãos. Ele era tanto Deus quanto homem. O nascimento de Jesus Cristo foi assim, irmãos, dessa maneira. Mas lá naquela cruz, depois de 33 anos, como um homem como nós,
sentiu toda a dor, sorveu toda a ira de Deus, que deveria cair sobre a mim e você. Aqueles pregos que furou a sua mão, literalmente, e o sangue jorrava, era o Deus homem. Era o Deus homem que veio morrer pelos nossos pecados, irmãos. Como eu já disse, ele nasceu para essa finalidade, para esse propósito de morrer. Infelizmente, muitas pessoas não sabem ainda dessa verdade. As pessoas acham que Cristo foi um bom homem, apenas foi um profeta. Foi morto porque o Pôncio Pilatos foi covarde. Foi morto porque foi traído por Judas, foi vendido por Judas. Foi morto porque pediram para soltar Barrabás e prender Jesus Cristo. Foi morto por circunstâncias humanas, mas não sabe o verdadeiro sentido da morte de Cristo, irmãos. Gostaria que os irmãos pudessem lembrar sempre: manjedoura está conectado com a cruz de Cristo. Por isso que o Natal é uma data importante para nós, o povo de Deus. Porque se o Emanuel não tivesse vindo, irmãos, não havia esperança para nós. Nós estávamos sem esperança, como ovelhas sem pastor. E hoje nós estamos aqui, certos disso, convictos desse amor de Deus que foi revelado na cruz. Mas ao mesmo tempo, nós deveríamos ficar tristes, pois há muitas pessoas que ainda não conhecem e estão nos aguardando a nós anunciarmos as boas novas da salvação, irmãos. Natal é a revelação de Deus, é a revelação do seu amor, é a revelação da sua graça, no ponto mais máximo, o ponto mais alto da sua expressão de amor, que foi ter enviado o seu Filho para morrer em nosso lugar, irmãos. Diante da mensagem do Natal, o último ponto que eu quero destacar, diante dessa mensagem, nós precisamos ter algumas reações. Essa mensagem ecoa mais de 2000 anos. Mais de 2000 anos essa mensagem ecoa do nascimento de Cristo. Qual é a reação minha e sua diante desse Natal? Gostaria de terminar lembrando você que neste Natal muitos vão se reunir com a família e comemorar. Mas será que essas pessoas sabem o verdadeiro sentido do Natal? Até nós, muitos de nós iremos comemorar com a família, e não há nada de errado nisso. Não há nada de errado, irmãos. Mas nós não podemos esquecer o verdadeiro sentido do Natal, irmãos. Que nós possamos comemorar de uma maneira correta. Que você que está ouvindo essa mensagem nesta noite, possa anunciar hoje essa mensagem para os seus entes queridos. Que você possa ser essa voz de Deus para ecoar neste mundo, para que o mundo saiba que Deus revelou o seu grande amor através da vinda do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Esse texto nos mostra essas informações, que o nascimento do Senhor Jesus Cristo foi assim. Ele habitou entre nós para nos salvar dos nossos pecados, irmãos. Eu e você não podemos ser indiferentes. Eu e você não podemos desprezar esse acontecimento. Que nós possamos dar testemunha, que nós possamos ser essa luz desse mundo, que nós possamos agir como os pastores. Quando o anjo visitou, imediatamente eles foram ver, com grande alegria, contaram todas aquelas coisas, viram os anjos louvando a Deus. Oh, irmãos, quantas pessoas ainda estão cegas? E eu preciso lembrar você, que um dia você também era uma pessoa cega. Nós estávamos cegos, mas Deus enviou um servo seu, para nos anunciar o Evangelho. E nós precisamos continuar, irmãos, anunciando o Evangelho. Que Deus usa a Igreja Presbiteriana Emanuel para continuar
levando essa boa nova. Essa boa nova que vos trago, como o anjo diz. Boa nova, esperança, o Evangelho, para que as pessoas possam ser salvas, irmãos. Eu termino lendo novamente o verso 21. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Oremos. Querido Deus, nosso Pai, ó Deus, muito obrigado pela Tua graça ter invadido a nossa vida, ter penetrado em nosso coração. Muito obrigado, ó Deus, pelo Senhor ter nos escolhido no meio de tantas pessoas para pertencermos ao Teu povo. Muito obrigado pela eleição, obrigado pela predestinação, ó Deus. Obrigado porque os nossos olhos foram abertos e nós conseguimos ver o Teu grande amor através da vinda de Cristo. Muito obrigado, ó Deus, pelo Senhor ter enviado Jesus Cristo lá naquela cruz para morrer em nosso lugar. Aquele sangue que verteu, aquele que nunca pecou, aquele que nunca pecou em pensamento, em palavras, em atitudes, o ente santo se fez maldito naquele madeiro para nos dar a salvação. Mas ressuscitou ao terceiro dia para nos darmos a vida eterna. Nós bendizemos o Teu santo nome, Pai, por tão grande salvação. Que cada meditação na Tua palavra, o nosso coração possa transbordar de grande alegria, ó Deus. Assim como a Maria foi agraciada por fazer parte daquele projeto Teu, e ela pôde ficar muito feliz por ter o privilégio de ter gerado o Salvador em Teu ventre, Pai. Que a Tua palavra possa ecoar cada vez mais dentro do nosso coração. E nós possamos ser o povo mais alegre deste mundo, ó Deus. Pois nós temos a esperança, nós aguardamos a Tua volta, ó Deus. E nós temos a certeza absoluta que nós iremos morar com o Senhor, Pai. Muito obrigado por essa noite. Obrigado pela Tua palavra. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos encerrar o culto dessa noite com o hino 243.